graça a todos vocês. Que Deus, em Cristo Jesus, continue te abençoando, te guardando, te protegendo. Nós convidamos você para estar conosco nesse dia maravilhoso, nos ouvindo, nos vendo, e nós vamos estar meditando na palavra de Deus. 1 Reis, no capítulo 4, nós vamos falar algo que o Espírito Santo tem para mim e para você nesse dia. Nós entendemos que esse capítulo ele foi escrito 114 anos antes de Cristo, não é? Então, aqui vai falar dos oficiais de Salomão. E você vai entender que Deus tem uma palavra para você, tá certo? Você está aqui não é por acaso. Você continue focado naquilo que Deus tem para mim e para você, que é o melhor da face da terra, a palavra dele. Nós vamos iniciar aqui dando algumas explicações, algumas explanações concernente a este livro, né? Assim disse Salomão: foi rei sobre todo Israel. Salomão foi rei ali em todo Israel. Então, nós entendemos esse chamado, né? Então, o versículo 2 e 19, ele dá uma vista dos seus oficiais principais. Então, aqui eu quero te explicar, dar alguma orientação para você entender. Parece que a sua nomeação foi feita segundo a grande sabedoria de Salomão, que, em efeito, foi por uma nomeação do Espírito Santo. Então, se a obra da carne do capítulo 2 tivesse prevalecido com respeito a Adonias, você lembra da história de Adonias, de Joabe, e com Abiatar, você lembra que eles tentaram usurpar o trono, né? Você lembra dessa história? Tiramos agora, teríamos governado Israel. Então, seriam tiranos que estariam governando, fora da direção de Deus. Não é? Às vezes está acontecendo isso no mundo, tiranos do governo, tirando a paz da humanidade, não é? Mas o que acontece? Tornando a vida das pessoas completamente impossível e miserável, é o que está acontecendo em boa parte do mundo. Mas no versículo 2, Deus continua falando conosco através do Espírito Santo. Estes foram os príncipes que tinha Azarias, filho do sacerdote Zadok. Então, quem era Zadok? Zadok era o sumo sacerdote, né, com muitos outros sacerdotes, que nós iremos falar abaixo. Elioref, Iaías, filho de Cisa, secretários, Josafá, filho de Ailude, né, cronista. Então, Josafá estava no mesmo ofício sob Davi, não é? Então, é mencionado em todas as três listas. Se a gente for lá para 2 Samuel, no capítulo 8, versículo 16, 17, capítulo 20, versículo 24, 25. Se a gente for comparar também 1 Crônicas, no capítulo 18, versículo 15, a gente vai encontrar essas mesmas referências. Dando continuidade, no versículo 4, Benaia, filho de Joiada, sob o comando do exército, e Zadok e Abiatar, sumos sacerdotes. Né? Abiatar, né, provavelmente se menciona aqui simplesmente porque ele tinha sido sumo sacerdote ali junto com Zadok, né, por um breve período, quando Salomão tinha acabado de chegar ao poder. Então, não há registro que ele foi restaurado. O versículo 5 diz: Azarias, filho de Natã, estava sobre os superintendentes, e Zabuque, filho de Natã, ministro principal e amigo do rei. Não é? Então, Natã, que se menciona aqui, foi provavelmente o filho de Davi. Não é? E daí, meio-irmão de Salomão. Não foi aquele Natã que profetizara para Davi, que é outro Natã. Então, se de fato é o mesmo Natã, então Maria, a mãe de nosso Senhor, teve sua linhagem até Davi através de Natã, né? Então, esse versículo 5 nos dá a entender isso. A partir do versículo 6. E a Izar, mordomo do palácio, e Adonirão, filho de Abida, estava sobre os tributos. Versículo 7 a seguir. E tinha Salomão 12 superintendentes
sobre todo Israel, os quais proviam a substância do rei e a sua casa. Um mês ao ano tocava a cada um o prover da sua subsistência. E estes são os nomes deles: Ben-Ur, superintendente nas montanhas de Efraim, não é? Ben-Dequer em Macaz, e Sialbim, e em Bet-Semes, Elon, e em Bet-Anã. Ben-Ezed em Arubote, dele era Socó, e toda a terra de Efer. Ben-Abinadab, em toda a região alta de Dor, cuja mulher era Tafate, filha de Salomão. Versículo 12. Ben-Aná, filho de Ailude, em Toanaque e Megido, e em toda Bet-Sean, que está ao longo de Zaratã, mais abaixo de Zezeel, desde Bet-Sean até Abel-Meolá e até além de Joquimiá. Então, nós estamos lendo aqui 1 Reis, capítulo 4. É um propósito de nós estudarmos toda a Bíblia, circular um capítulo durante um ano, né? Às vezes nós vamos parar em algumas genealogias que você vai querer pular, mas não pule, porque tudo é a palavra de Deus, né? E Deus tem um porquê desses nomes, tá certo? Então, versículo 13. O filho de Geber, em Ramote de Gileade, dele eram as aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão situados em Gileade. Dele também era a região de Argob, que está em Bazã, 60 cidades grandes, com muros e com ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Manaim. Naás, em Naphtali. Este também tomou por mulher Bazemate, filha de Salomão. Baná, filho de Uzai, em Azer e em Alote. Josafá, filho de Parua, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade. País de Sion, rei amorreu, e de Og, né, rei em Bazã, além de uma superintendência que havia naquela terra. Então, nós vamos agora partir para o versículo 20, que vai falar da provisão diária de Salomão. Diz assim: e enquanto isso, Judá e Israel eram muitos, como a areia que está junto ao mar, em grande multidão, comendo e bebendo, alegrando-se. Versículo 21, e Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até os limites do Egito. E eles traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. E era provisão para a mesa de Salomão, cada dia, 30 medidas de farinha fina e 60 medidas de farinha, 10 bois engordados, 20 bois de pasto e 100 ovelhas, sem contar os veados e as cabras montesas e cervos e as aves engordadas. Então, isso era o que Salomão gastava por dia ali no templo, para alimentar toda aquela população, todo aquele povo que trabalhava, que cuidava do templo. E a partir do versículo 24, nós vamos falar da grandeza e sabedoria de Salomão. Porque ele dominava sobre toda a região, desta parte do rio Eufrates, desde Tifesa até Gaza, sobre todos os reinos, desta parte do rio, e tinha paz por todos os lados em redor dele. E assim, os de Judá e Israel habitavam seguros, cada qual sobre a sua videira e sobre sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. E tinha Salomão 40.000 estrebarias de cavalos para os seus carros de guerra e 12.000 cavalos de montar. Esse versículo 26, aqui a gente entende que na passagem paralela em Crônicas, o número dito é 4.000. Então, como 4.000 a concordância, mas como 40.000 não há, então, com o outro número dado aqui, em consequência, deve ter sido um engano de algum escrivão, na tradução da palavra. Então, a linguagem hebraica, ela não contém números, mas sim empregada letras em lugar de números.
Algumas das letras são muito similares, são quase idênticas, facilitando assim o copiar, às vezes mal, né, do intérprete. Então, de todos os modos, Salomão era um homem extremamente rico, de fato, o homem mais rico sobre a face da terra naquela época. Versículo 27. E aqueles superintendentes proviam e mantinham ao rei Salomão e todos os que tinham entrado à mesa do rei Salomão, cada qual em seu mês. Não deixavam que faltasse coisa alguma. A cevada e também a palha para os cavalos e para os dromedários, né? Porque aqui dromedários são camelos. Faziam levar para qualquer lugar onde eles estivessem, cada um conforme o seu cargo. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssima inteligência, junto com grandeza de coração, vasta como a areia que está à beira do mar. Do modo que Salomão superava em sabedoria a sabedoria de todos os filhos do Oriente e toda a sabedoria dos egípcios. Né? Esse versículo 30 aqui, a educação do Egito foi muito notória no mundo antigo, né? Então, Salomão excedeu também toda essa sabedoria. O versículo 31 diz que, enfim, era ele o mais sábio de todos os homens, mais que Etã, o Esaíta, e Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol, e se divulgou a sua fama em todas as nações ao redor. Então, aqui a gente observa nesse versículo 31, tipo da fama de Cristo, né, que se espalhará sobre toda a terra, na idade do reino vindouro, né, que está em Isaías, no capítulo 66, versículo 19. Versículo 32 diz: falou Salomão 3.000 provérbios, os seus cânticos foram 1.005. Né? Então, a gente observa aqui que de seus provérbios, menos de um terço foram preservados do livro de Provérbios. Né? O restante nos foram perdidos. Essa é a verdade. Dos seus cânticos, os únicos dois que ficaram são o Salmo 72 e o Salmo 127. Alguns acreditam que ele também escreveu o Salmo 128. É o entendimento de alguns teólogos. Versículo 33, falou também das árvores de cedro que está no Líbano, até o isopo que brota na parede. Dissertou deste modo dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. E vinha para ouvir a sabedoria de Salomão, o povo de todas as partes e todos os reis da terra, que tinham ouvido a fama da sua sabedoria. Né? Então, terminando aqui no versículo 34, não somente foi a nação de Israel enormemente abençoada, né, como também todas as nações que se aproveitavam, né, da sabedoria de Salomão foram abençoadas também. Né? As grandes interrogantes, né, foram postas diante de Salomão, e as respostas foram produzidas, né? Então, o que resultou em prosperidade tremenda para todos. Então, nos dias da idade do reino vindouro, quando Jesus Cristo vai vir governar em Jerusalém, todos os reis da terra virão a ele. Né? Então, aqui é um tipo de Jesus. Que Deus continue te abençoando. Essa foi a palavra de Deus, né, baseado no primeiro livro de Reis, no capítulo 4. Que Deus em Cristo continue te abençoando, te guardando e te protegendo. Como a gente costuma falar, e é bíblico, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Aí você vai compartilhar, não é? Porque é a palavra. Alguém precisa dessa palavra. E tem um porquê deste capítulo, tem um porquê destes versículos. O Espírito Santo, por certo, vai falar com você. A palavra já foi revelada, o Espírito Santo vai te dar discernimento. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, te guardando e te protegendo. Até o próximo vídeo. Que Deus continue te abençoando. E tem na sua biblioteca várias Bíblias de estudo. Tem na sua biblioteca vários livros de estudo. Então, essa aqui é uma Bíblia que nós estamos usando. Eu sei que você também tem várias Bíblias, tem vários livros, e é interessante, não é? Porque, para que ter vários livros? Para quando você precisar, você ter para lê-los. Por que várias Bíblias? Para quando você quiser estudar, você tê-las, não é? Que Deus continue te abençoando. Que a sua biblioteca seja maior do que a sua televisão. Combinado?
Um grande abraço, que Deus continue te abençoando, te guardando. Até o próximo vídeo. E eu peço a você, compartilhe, combinado? Você vai compartilhar com seus amigos, porque Deus tem abençoado você. Vamos dar continuidade à obra do Senhor. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Essa é a Bíblia que nós estudamos hoje, tá certo? Fica com Deus.